Boa tarde! Estamos aqui, mais uma live Cosentino Convida. E hoje a gente vai trazer um convidado muito especial que já esteve aqui, né? E atendendo a pedidos ele vai voltar. E nas nossas lives a gente fala sempre sobre comportamento, ou saúde mental, ou carreira, ou negócios. E hoje, então, acompanhando aí o seu almoço, espero que esteja bem legal aí, bem gostoso o teu almoço. A gente vai trazer aqui o Dr. Léo Grifo, eu vou chamar ele aqui para se juntar e a gente vai falar sobre as comorbidades né? Então são questões aí bem importantes, são as doenças, na verdade, que afetam os dependentes químicos. E aí, Dr. Léo, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Então vamos lá, né? Atendendo a pedidos, o assunto não coube, né? Numa live só, a gente está trazendo aqui mais uma, né? Ah, exatamente. É um assunto que eu digo até que infelizmente ele ainda é muito contemporâneo, né? A gente ainda tem Uhum, muita necessidade aí de saber esse mal que até um tempo atrás a gente falava que era a depressão, né? O mal do século. Eu, uhum. durante os últimos anos, até coloco em dúvida porque posso acreditar que possa ser mesmo a dependência química e hoje aqui para tratar com todo mundo, né, o estado de comorbidade, ou seja, aquelas Sim. doenças que são correlacionadas, né, à dependência Uhum. química. Estamos aí. Legal. E vamos então começar a explicar isso, né? Quer dizer que então o dependente químico, pelo próprio fato, né, pela própria condição dele, ele acaba desenvolvendo outras doenças. Isso é comum, então. Isso, Van, totalmente. O que que acontece? Vamos entender que a dependência química, a Organização Mundial de Saúde, ela já classifica como sendo, né, uma doença e do tipo crônica. Uhum. Ou seja, Tá. ela não tem cura, ela já está enraizada ao sujeito. É claro que para a gente Uhum. diagnosticar e saber se ele é um dependente químico de fato, ele tem que atravessar também por alguns estágios. Mas a partir do Uhum. momento que ele atinge esse grau de compulsão, entendeu? Aí já se torna uma doença do tipo incurável, uma doença fatal e até progressiva. Então, quanto mais usar, mais vai piorar o estado clínico dele. Eu comparo muito com o diabetes, porque o diabetes Uhum. ele também é uma doença do tipo crônica. Ou seja, você pode Tá. morrer com ele ou estando com ele por outra causa morte. A dependência química é exatamente a mesma coisa. Só que, Van, o que acontece? Qual que é o fator de maior dificuldade aí desses nossos últimos anos com todas as drogas? Elas abrem outras janelas de doenças. Então, eu vou Tá. classificar. Doença primária é o estado de dependência química e o estado Uhum. secundário da doença é alguma outra doença que pode surgir junto, entendeu? Porque a droga ela Tá. pode levar esse quadro ou simplesmente o sujeito ele pode ter essa doença dormindo, guardada dentro dele, e a própria droga é que funciona como gatilho para essa doença aparecer, Ah, entendi. entendeu? Então, doenças, principalmente, a gente vai falar aqui de fundo mais mental, é isso? Assim, Isso, que a droga, o uso continuado, enfim, da substância ali vai, tipo, ativar, né? exatamente. As Uhum. doenças por essa ordem mental, elas são inúmeras. Hum, Todo tipo de tá. droga, eu acho que até são perguntas que podem pintar aqui durante a transmissão, só para a gente Sim. diferenciar bem. As drogas, elas são divididas por Uhum. algumas famílias. Então, existe o grupo, Tá. a família depressora, que é o álcool, o Uhum. tabaco, a própria maconha. E tem um grupo que são drogas que são mais estimulantes, do tipo cocaína, Uhum. crack, heroína. E tem também aquelas que transcendem o estado de consciência do sujeito para o estado de inconsciência, que são as alucinógenas. Então é a bala, o Sim. êxtase, enfim. Cada Uhum. uma dessas drogas, cada uma desse grupo de família de drogas, ele vai ter um poder de causar uma problemática, uma moléstia diferente no organismo. Lembrando também, uma coisa muito importante de falar, o organismo, ou seja, o nosso corpo, ele é muito subjetivo. Tem pessoas que cheiram cocaína quase que uma vida inteira e não acontece absolutamente nada. E tem organismo que basta uma vez, uma experiência com essa Uma droga vez. que vai ser fatal. Ou seja, eu nem conseguiria falar sobre o estado de comorbidade, mas antes chegaria no estado Uhum. morte, entendeu? Então, E acho que o pro... só para dizer que Não, cada família levaria tá. sim a um tipo de comorbidade.
E aí, para o pessoal entender, né? Você só vai descobrir se você tem ali a tendência a alguma coisa na hora que você experimenta, né? É tipo uma roleta russa, né? Você Sim. pode experimentar e não ter nada, e você pode experimentar na primeira e já desencadear aí a doença, Não, né? E exatamente. só para e o pessoal, para saber, assim, você tem um ranking assim, da substância que é mais utilizada, a gente pode a bebida está em primeiro lugar, eu tenho essa curiosidade, assim, qual é a mais usada? Tem, tem sim. Já tem estudos Hum. aí que mostram. Sabe qual que é o mais incrível, Van? As mais É. utilizadas é que as pessoas às vezes não Hum. entendem que isso é droga também, mas são as lícitas. O álcool e o Sim. tabaco, que por sinal são Tá. justamente aquelas que mais matam, que por sinal são Uhum. aquelas que mais abrem um quadro de comorbidade. Então, se você Uhum. perguntar para mim quais são as piores, ainda passa a ser essas justamente as lícitas. Porque o acesso é fácil, o consumo é Tá. muito alto, tem a questão social que é Sim. ligada a tudo isso, então quer dizer, é muita gente usando, você está num grupo de pessoas bebendo, fumando, então isso é um incentivo. Então, no ranking, Uhum. Social, né? Então, você beber em determinadas ocasiões, né? Você está sempre sendo estimulado aí a beber. Ah, você não bebe. Então, se você chega numa rodinha, dependendo da sua idade, né? Ah, você não bebe, que absurdo, né? Então, tem o estímulo aí da sociedade para você continuar. Agora, ninguém estimula tanto a usar as ilícitas, né? É mais difícil. não, 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 não. Exatamente. A grande maioria usa algum tipo de substância. A grande Uhum. maioria, infelizmente, eu posso dizer para você que não tem um aprofundamento de estudo acadêmico. A grande maioria Uhum. se liga a assuntos negativos. Ou seja, se a gente acompanhar tudo que é maioria, seja no Brasil, seja uma questão mundial, é sempre parando para prestar atenção, é uma coisa polêmica. É uma coisa que a gente tem que Uhum. pensar antes de entrar. Então não é porque um grupo, não é porque a maioria está bebendo, que você, jovem, vai entrar lá nesse mesmo embalo e vai beber, porque você nunca sabe das Uhum. consequências, entendeu? Ó, eu queria pegar como exemplo, Van, justamente a bebida que você Uhum. acabou de dizer. Por quê? Tá. Porque eu também acho que, assim, é onde aparece muito uma série de transtornos. Só que, um detalhe importante, não é, por exemplo, com o primeiro uso de consumo da bebida que você vai identificar o que realmente aconteceu. Você vai identificar, às vezes, Tá. depois de 20 anos, depois de 10 anos, 15 anos. E sabe por que isso acontece, Ivan? Por um detalhe muito Uhum. simples. Porque o álcool, ele vai camuflar as outras doenças. Ele tem esse poder. Olha só, não Tá. é à toa que muitos moradores de rua, eles conseguem permanecer anos nas ruas, porque a própria bebida, o efeito do álcool, principalmente daquela bebida etílica mais forte, né, não a fermentada como a cerveja, mas como, por exemplo, as outras bebidas, elas servem para anestesiar dores, problemas, Sim. sofrimentos e as doenças. Então, por conta disso, não é que o sujeito ele simplesmente está não propenso a pegar doença porque ele está protegido pelo efeito do álcool. Não, muito pelo contrário. Ele já está pegando as doenças, ele já tem essas doenças do organismo, só que ele não consegue enxergar. Tanto é que eu acho que é um detalhe muito importante, uma informação também muito importante. Para quem aí Uhum. tem um familiar que é alcoólatra, quando esse mesmo desejar parar de beber, ou se porventura a família desejar interná-lo, tome muito cuidado, porque uma vez que ele para repentinamente com a bebida, com o uso do álcool, é quando essas doenças secundárias, ou seja, essas comorbidades que a gente está aqui falando, elas vão eclodir, Uhum. elas vão aparecer. Então, gera muita preocupação. Ao longo desses anos todos meus de carreira, onde eu tive mais óbitos, onde eu vi mais pacientes se perderem, foi, acredite você, mas é mais por conta do álcool do que por conta se eu comparar com o crack, por exemplo, que é uma droga que, né, chama muito mais atenção. E é Sim. muito danosa, ela é muito danosa. E aí vai apresentar uma série de quadros, entendeu? Um estado que também pode Uhum. chegar inconsciência. Quem aí nunca, né? De repente tomou um porre numa balada, saiu, curtiu e de repente entrou no estado de consciência, né? Aquela embriaguez Uhum. maior. E daí eu posso Sim. apresentar uma série de outras comorbidades, mas assim, o álcool de todo o ranking, ele é, para mim, o maior exemplo de danos que uma química ela pode Uhum. despertar no organismo. E a pessoa pode ter essa noção errada, então, por exemplo, eu estava bem, eu fui parar de beber e eu piorei, né? Então, isso também é um inimigo, né, do tratamento. Eu estava ótimo, agora eu estou com. Então, vamos começar também a falar para as pessoas quais são essas comorbidades, né? O que é isso? Né? Que doenças são essas?
Exatamente. Não, eu ouço muito isso, né? Tem muita gente que tem, assim, uma crença de que enquanto bebia parece que não tinha problema. E aí, quando para de beber, o Uhum, que que acontece? De fato, sem o efeito anestesiante do álcool, ela tem um contato maior com a realidade. À medida que você enxerga melhor o que uhum, está acontecendo, óbvio que isso pode te causar mais dor, sofrimento emocional. É comum que isso aconteça. uhum. Só que, falando de novo sobre esse estado de comorbidade, o que que o álcool, por exemplo, ele pode remeter? Onde ele pode chegar? Só um exemplo, tem um tipo de doença que é muito comum em casos mais avançados, que a pessoa passa, por exemplo, por batentes de porta, atravessou uma porta, Hum, ela alucina que ela está sendo, pequenos organismos, pequenos insetos estão caindo sobre ela. Esse é um tipo de Nossa. alucinação, exatamente. Hum, Não sei se todos que estão aí nos acompanhando, eles têm algum familiar, algum exemplo próximo, mas é muito comum. Estados como esse, hum. normalmente também chegam até a psiquiatria, porque a gente nunca sabe se aquilo é irreversível, entendeu? Mas é tão específico assim, de passar pelo Sim, sim, batente sim. e Essa já é uma sentir o doença pé? classificada no DSM, que hoje está na quinta edição, né? Como um tipo de Ah, microzoo. Ou seja, são pequenos insetos hum, que ele enxerga já sob não só o efeito do álcool, mas mesmo sem o efeito do álcool, ele já causou essa paranoia tá. no sujeito. Ou seja, ele parou de beber, mas ele ainda durante um tempo, ele vai continuar enxergando, atravessando qualquer porta, que micro-organismos, que pequenos insetos, baratas, minhocas, Hum. enfim, elas estão caindo Ah, sobre ele. É, é. isso faz parte do É efeito desesperador. alcoólico, né? Exato. Caramba, É. eu Então, não sabia. essa é uma das partes. Agora, sabe uma outra comorbidade que também chama muita atenção das pessoas? Eu acredito que muita Hum. gente deva ter assistido aquele filme, sabe, do Adam Sandler, como se fosse a primeira vez, Ah, sei. sabe, né, que a moça ela perde a memória depois de um acidente de carro. É porque a memória ela é Uhum, dividida em duas partes, né, a memória recente e a memória mais longa, né? Então, assim, uhum. o álcool, ele infelizmente ele bloqueia essa parte, ele danifica essa parte da memória curta, da memória recente, então faz com que o sujeito, muitas vezes, ele não prenda 5 minutos de informação. E eu já tive, assim, Sim. alguns pacientes que eu ia lá, me apresentava, aí a gente Uhum. conversava, depois de 5 minutos, simplesmente ele esquecia tudo aquilo, entendeu? Ele esquecia quem eu era, e ele tentava resgatar através da memória antiga associações para fazer com Uhum. que eu tivesse ainda naquela história. Olha como isso Ah, é tá. danoso demais, entendeu? A pessoa ela perde a memória, e um caso como esse é irreversível. E por quê? Associação ao álcool. Essa é uma comorbidade, entendeu? E é incapacitante, né, Léo? Porque a pessoa, sem uma memória curta, como é que ela vai viver no dia a dia? É altamente incapacitante. Isso, falou E, tudo. você estava falando que outras comorbidades, então, as mais comuns também deve ser depressão, né, ansiedade, que andam juntas, né? Sim, A bebida, ela, naquelas três categorias que você trouxe pra gente, ela tá em qual? Ela tá depressora. no Ela é uma droga do grupo depressor. depressor. Então, ou seja, à medida que você consome o álcool, você já reparou num fenômeno muito interessante? Qualquer pessoa, isso serve Hum, para qualquer um, quem é alcoólatra ou quem ainda não é alcoólatra. Digamos assim, à medida que você faz o uso do álcool, ele quebra uma barreira que separa o estado de hum, inconsciência do de consciência. Então, a pessoa ela se sim. manifesta, ela se mostra conforme a realidade aparece conforme a bebida entra. Então, se é uma pessoa Uhum, depressiva, ela começa a ser chorosa, ela começa a abraçar demais, ela começa a fazer uma série de lamentações. Já aquela pessoa uhum, que muitas vezes também acontece, principalmente com os jovens, eles são tímidos, hum, são, né, tem algum tipo de trava em relação a se expor, a se mostrar, bebe e acaba se divertindo muito, conversando bastante, tá, falando demais. Não necessário, obviamente, só os jovens, né, qualquer idade. Mas enfim, sim. aí já começou um fenômeno com a própria bebida. E ali já vai mostrar para Uhum, as pessoas quem realmente está escondido lá atrás, quem é aquela pessoa no íntimo. Só que com o passar de ah, repetidas vezes da pessoa bebendo, isso com certeza, tão rapidamente, primeiro, já vai aumentar o grau de ansiedade, entendeu? Para que, uhum, de novo, aquilo se torne repetidas vezes comum na vida dela. Só que depois de um certo tempo, que eu não sei, é muito subjetivo, acho que isso daí vai de cada um. Pode ser depois de 6 meses, depois de um ano, enfim. Mas com certeza vai uhum, ativar o estado depressivo. Porque o álcool, tá. ele vai danificar a parte das sinapses, que ligam o neurotransmissor Uhum, com o outro. Então, quer dizer, todas aquelas informações que possivelmente chegariam
até o seu canal de comunicação, elas começam a ser cortadas. Então, o sujeito, com o passar do tempo, ele se torna depressivo. E como? Através de dormir demais, se isolar, entendeu? Perder a aptidão para fazer qualquer tipo de tarefa, cuidados com a higiene também, eles vão ser seriamente comprometidos. Isso tudo, você... Isso, vai, obviamente, mexer também com a questão do peso. Agora, você percebe e outra coisa também importante, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai puxar a reserva de açúcares que nós temos. Por que, então, que muitos alcoólatras acabam entrando no estado de diabetes? Você percebe a relação? Porque o álcool ele vai ter que tirar desse açúcar para compensar a ausência que ele mesmo foi causando. E aí, à medida que a gente é obrigado a produzir mais açúcares, aí a gente vai entrar no estado, né, naquela curva glicêmica alta. Por isso que boa parte dos tratamentos com alcoólatras, eles têm que ser com uma série de complexos vitamínicos, para poder equilibrar, né, toda essa parte que ficou em falta. E isso tudo, mano, a gente só está falando do álcool. Todas as outras... só do álcool. Todas as outras, em sua parte, elas causam esses justos problemas daí para mais. E é isso importante, acho que para quem não é da área entender isso que você falou dos neurotransmissores, né? O nosso cérebro, os hormônios, a comunicação toda acontece por esses neurotransmissores, né? E as substâncias químicas, elas afetam essa comunicação, né? Então a pessoa entra em depressão porque ela começa a produzir, a receber pouco estímulo, né, dos hormônios. Então ela vai ficando realmente, vai faltando aquilo. Então é como se ela tivesse lá duas capinhas conversando e o álcool, sei lá, queimasse uma. Então, uma capinha que não fala nada. E aí a comunicação não passa, né? Exatamente. Perfeita a sua observação, Val. E aproveitando para falar mais sobre outras duas substâncias que fazem parte desse grupo depressor, por exemplo, o tabaco, a nicotina. Ele tem o maior poder viciante de todas as drogas. Porque isso tudo que você acabou de explicar sobre neurotransmissores, sinapse, que é o canal de comunicação para outro neurotransmissor, ele vai ter que chegar numa resposta final com os receptores. E a nicotina ela é muito estímulo para isso. É muito. Em comparação com qualquer outra substância, ela é muito mais. Entendeu? E ela é agressiva para o cérebro. O sujeito que, de repente, começa a lutar para parar de fumar, por exemplo, os receptores eles vão, entre aspas, tá? Eles vão mastigar, eles vão machucar a pessoa na crise de abstinência. E aí começa a entrar em quadros que são de comorbidade, um estado de irritabilidade, né? A pessoa começa a ficar irritadiça, esquecimento, tem aqueles brancos, entendeu? Ou comer demais. Percebe a transferência? Então, quer dizer, fumava demais, tem que ter transferência porque o corpo, o hipotálamo, ele está pedindo um outro preenchimento de prazer, que a nicotina ela causa. Agora, esses são os primeiros efeitos. A longo prazo, é claro que a gente já vai falar de outras comorbidades, como, por exemplo, o problema pulmonar. Isso é muito certo. É que a gente não tem, né, a capacidade de olhar para o nosso corpo por dentro para saber como é que está. Mas quem tiver curiosidade, quiser saber como que é o pulmão de um fumante, ele é uma peça preta. E muito mal cheirosa, eu posso garantir para vocês, que à medida que você manipula, vem aquele cheiro. Obviamente que eu fiz isso com cadáveres, né? Mas mesmo assim, a pessoa já em decomposição, é o cheiro de, parece que todos os cigarros juntos, queimados, que você inala de uma vez só. Então, quer dizer, é horrível. Isso é o que está dentro de cada um dos fumantes, né? Essa é só a parte do pulmão. Porque são muitas químicas que são envolvidas num único cigarro. Imagina que um maço, ele vai encurtando a vida de uma pessoa em mais ou menos 5 minutos do tempo todo dela de vida. Então, a cada maço, se você fizer isso, a pessoa já está perdendo 2 anos, 3 anos de uma expectativa de vida maior. Entendeu? Sim. Então, o cigarro, ele também acaba sendo assim, o segundo maior vilão, ou talvez o primeiro, mas sempre correndo junto com o álcool. Exatamente. E ele tá, então, e aí é um efeito em cadeia, né? Porque o nosso corpo ele é todo conectado. Então, se o pulmão funciona bem, aí o coração já é afetado, aí já entope aqui, então você começa a ter uma alimentação que, obviamente, uma pessoa que vai substituir um cigarro não vai substituir a comida por salada, né? Ela vai querer comer coisas mais gordurosas, porque ela vai precisar de mais prazer, né? Que você está falando. Então, vai ter uma alimentação gordurosa, vai ter uma alimentação desregrada, né? Então, vai havendo um efeito em cadeia, né? Aí você vai falar assim, nossa, vai afetar cigarro, afeta meu intestino? Afeta.
né? Afeta a pele, afeta tudo, né? Porque tá tudo Tudo, tudo, tudo. conectado. Na verdade, a gente conhece muito bem aí, né, o pai da psicanálise, o Freud, e não só o cigarro, Sim. mas assim, o cachimbo. Há muitos estudos, não há uma verdade absoluta em relação a isso, né, mas muitos estudos, inclusive, provam que só o ato dele colocar na boca, ele vai queimando células, Uhum, né? Ele vai matando todas elas a ponto de ter transformado isso numa condição uhum, cancerígena. O câncer dele, muitos estudiosos, eles garantem que partiu daí. Ou seja, até o ato de você, né, mano, colocar muito na boca, outros especialistas vão dizer, né, tá em contato. que é um movimento de fase oral, enfim. Eu costumo dizer que o Uhum, cigarro é o amiguinho, né, das pessoas aí em geral. sim. Então, e isso precisa e merece muito ser estudado de caso a caso. Mas com certeza, para quem é fumante, há uma necessidade de pegar o cigarro, levar para a boca, carregar. Parece que tem que ter alguém próximo. Mas volto a repetir, as pessoas a longo prazo não imaginam o quanto que isso possa se tornar tão destrutível na vida de cada um deles, entendeu? É, assim, inúmeros pacientes que, como você bem colocou, há obstrução de veias principais do corpo, então isso pode gerar uma Uhum, problemática do tipo parada cardíaca ou até mesmo amputação de membros. uhum. Conheci também uma série de pacientes que, infelizmente, houve essa necessidade de amputar membros, né? Tudo por conta de uma toxina que foi jogada ao longo de anos da vida, que é o cigarro, né? Muito preocupante. E, pessoal, a gente está aqui, quem quiser mandar suas perguntas, né? A gente também responde aqui no ar. Isso, Eu sei que o assunto é um pouco mais denso, mas a gente está aqui para isso, né, Léo? Acho que a isso. informação precisa chegar, as pessoas precisam Sim, saber. exatamente. Né? Então, a gente falou, então, comorbidade, de novo, para quem está entrando agora, é uma doença, são doenças, né, que vêm acopladas, né, que vêm junto da Isso. dependência química. E aí a gente está falando hoje, acabou indo para as drogas lícitas, né? Porque é aquelas que recebem também o apoio da sociedade, né? Então fica mais fácil você consumir, você é aceito nos lugares, nem que o cigarro já mudou bastante o panorama, né, Léo? Assim, se a gente Sim, comparar uns anos atrás, assim, muita gente olha, diminuiu. eu mesmo me surpreendi com o novo estudo que saiu aí. Eu até fiz uma postagem nas minhas redes, questão acho que de um Hum, mês atrás, algo assim, falando justamente hum, que pela primeira vez houve uma diminuição, né, dos fumantes. Parece que as uhum, pessoas estão entrando numa conscientização maior. É que no começo de tudo, quando ele surgiu, foi um glamour, né, para quem fumava. sim, Então isso daí tava gerando socialmente uma ideia muito uhum, positiva, né? Então você era muito chique, associava com imagens totalmente positivas para quem fumava. Você era descolado. uhum. Agora quem não fuma já não, era o careta, era a pessoa não benquista. Hoje a gente já É. sabe que estamos, graças a Deus, vivendo uma geração saudável hoje em dia. Então não fazem mais tantas associações e o consumo de cigarro mundialmente, graças a Deus, ele vem diminuindo. E você vê como é essa questão psicológica que influencia, né? Porque realmente você tinha um apoio tanto da indústria cinematográfica, né, como das campanhas de marketing, aí a indústria de Hollywood, por exemplo, todas as grandes atrizes glamourosas, né, Rita Hayworth e tal, elas apareciam lá com aquele cigarro longo, aquela piteira. Então, era assim, para o público feminino, era realmente um sinônimo de glamour, de chique. Sim, E para o homem, era de ser forte, né, de ser livre, de ser dono do seu próprio caminho, né. Eu lembro que tinha uma época, mesmo nos anos 80, o cigarro associado à prática de esporte, né, aquela marca Free, então tinha lá o cara saltando de paraquedas, descendo lá, né, o rapel, e não tem nada mais contrário do que isso, né, assim, o cigarro afeta o desempenho físico, né, drasticamente, não, com né. certeza. É que no começo de tudo eles precisavam atingir uma série de públicos que estava mais em alta e Uhum, que poderia ser um potencial consumidor, né, do cigarro. Então por isso que eles foram associando para uma série de lados. Tanto é que depois, uhum, mundialmente, começou já a entrar uma série de bloqueios. Tanto é que equipes de Fórmula 1, por exemplo, em cada território tinha uma permissão ou não. Então, o Ayrton Senna, como a gente uhum. lembra bem, né, o carro dele da Ah, McLaren é. tinha o patrocínio, Marlboro. E aí começou a ser impedido, né, de correr com aquele patrocínio, até que hoje já não tem mais, né, de forma tem a bebida. Vocês podem ver propaganda de bebida em Uhum. tudo quanto é Então, lugar. Campeonato de e as, futebol, não dá para você associar, mas querendo ou não, quem está assistindo a partida, ele fortemente
é preso nisso, né, nessa ideia. O cigarro, É, a Margareth. a última experiência que eu tive de marketing em relação a isso, sabe onde que é? Na Argentina. Hum, Eles colocam uma série de bichinhos para comercializar nas padarias, né? Sabe? hum, Para poder vender e pertinho de cigarro. Por quê? Porque você já está criando para o jovem, para a criança, né? Que estão vendo aquela pelúcia, para associar, né? uhum. O brinquedo, a coisa legal, junto com o cigarro. Ou seja, não é que ele vai consumir naquele momento, mas você já está criando uma imagem para que daqui a alguns anos ele seja um potencial consumidor. Olha que cruel. Eu sei que aqui nas padarias do Então, Brasil também, se você for ver bem, você vê, né, alguns brinquedinhos próximos de cigarro. Por quê? Eles querem que as crianças olhem, mas que associem com cigarro para daqui a alguns anos encontrar prazer nisso também, entendeu? É péssimo. não, e as embalagens, né? As embalagens são bonitas ainda, né? É metalizada, tal. Então tem ainda o efeito do marketing. Aí a Margaret comentou aqui o álcool substituindo o cigarro, exatamente. A mídia ainda mostra muito, então tem aquela sensação de cerveja com mulher bonita, com Sim, praia, sim, com sim, gente sim. feliz, né? É, Então a cerveja ainda é muito presente, né? E aí a gente está falando, tem aqui um outro comentário do Berge Júnior, tá Berg, falando, né? Tá, isso. boa tarde para a gente, falando sobre o nosso trabalho, obrigada. O que fazer com sintomas que aparecem quando a vontade de usar alguma substância, né? Quando vem, né? E que tipo de escape podemos utilizar? Ah, legal. Obrigado pela participação, Berg. Bacana. É assim, falando que quando aparecer, quando surgir algum tipo de sintoma, normalmente a abstinência está associada a uma crise depressiva. Eu queria explicar Uhum. direitinho assim como que é esse lance da depressão, porque a depressão ela Tá. comete quase todos os grupos de uso de substância. Eu acabei citando só um grupo, mas os outros também são muito importantes. E em cada um deles tem um estado depressivo. Só que vamos lá, depressão não é aquela coisa que a gente ouve no senso comum, que tudo é depressão. Não é assim, tá? Às vezes você está naquele dia triste, você levantou, não se sentiu bem. Calma, gente. Isso todo mundo tem, não é? Todo dia que você Uhum. levanta e tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Não é. Então, nesses dias, quando isso acontece, muito provavelmente é uma crise chamada de amotivação. Então, é uma coisa muito menor. Uhum. O que é depressão, então? Depressão é uma curva que você cai, entendeu? Onde você estava tendo um rendimento e você já não passa mais a tê-lo durante um certo tempo. Só que a depressão ela é dividida em vários grupos, que são os estados de Uhum. comorbidade que podem se casar com qualquer tipo de substância química, ou até para quem não usa a substância. Então seria assim, por exemplo, a depressão leve. A depressão leve, você tem sintomas dela, a tristeza, uma ausência de fome, um isolamento, Uhum. ou até irritabilidade, nervosismo. Não é que o depressivo é só bonzinho, Apatia, quietinho, né? não é isso. Então o depressivo ele pode também ter o seu estado de agressividade. Porém, com Uhum. muito esforço, você ainda continua conseguindo levantar da cama, tomar banho, trabalhar, se relacionar. Então, isso pode aparecer, depressão leve. Uhum. Não necessariamente precisa ser feito uso de medicação para tratar da depressão leve, ok? E também vamos lembrar que ela pode facilmente vai aparecer tanto no uso das substâncias e principalmente, é importante colocar, quando as pessoas estão lutando Uhum. para ficarem sem a droga, tá? A partir do momento que elas ficam sem a droga, elas também vão entrar no estado depressivo. Então, por isso, o que acontece? Elas acabam associando uma imagem ruim. Fala assim, quando eu usava droga eu era feliz, então quando eu não uso mais eu vou ficar depressivo. Não, porque para você sair do estado que você estava, é importante você cair, sim, para você poder se reerguer com força depois, tá? A depressão Uhum. leve, ela vai te proporcionar isso. Ok. Depois dela, qual que vem? A depressão moderada, que é aquela que Uhum. o sujeito ele já tá levando as coisas assim com muita dificuldade. Talvez, quem sabe, passe um dia sem tomar banho, pula uma Uhum. alimentação, se isola demais, se chora muito. De repente também, como eu falei, alimentação, questão social, ela já está muito Uhum. comprometida, tá? Então, a depressão do tipo moderada, ela já coloca o sujeito ausente do trabalho. Essa a gente já consegue notar mais facilmente, tá? No dito Uhum. popular, acho que muitas pessoas associam esse tipo de depressão moderada como falam, e eu ouço muitas vezes, meu estado é depressão grave. Não, gente, não. Ah, Se tá. forem esses sintomas, tipicamente, é o moderado, e aí sim, há necessidade de entrar com tratamento medicamentoso junto. Lembrando, Van, Tá. tratamento medicamentoso ajuda uns 30%. Os outros 70% é uma Uhum. condição terapêutica, é uma questão psicológica. Então, esse Sim. faz parte da família da depressão moderada. Depressão grave. Aí sim,
São aqueles pacientes que necessitam já, inclusive, muito provavelmente de uma internação psiquiátrica. Por quê? Muitos dias sem se alimentar, muitos dias sem sair da cama, entregue por completo, ou comer demais, 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 então a pessoa engorda compulsivamente. Então aí já entra no estado de depressão grave, e se for associado com uma substância química, a substância química ela potencializa isso, tá? Ela potencializa. Então a pessoa que já luta com o estado mórbido da dependência química, ela tem a comorbidade de uma depressão grave também. Então tá aí um problema para se destacar. Tem também a depressão gravíssima, mas essa é assim, 2, 3 casos pelo mundo inteiro. Que aí a pessoa, às vezes alguns fazem até uma operação do lobo frontal para justamente tirar por completo as emoções, porque ela não consegue, mas isso assim é raríssimo. Então, em termos médicos, quando as pessoas falam de depressão grave, gravíssima, quem é da área vai ter muito cuidado, muita cautela para analisar, porque raramente você vai ver. Se a pessoa tem um estado de depressão grave, provavelmente você não a vê por aí, você vê só dentro de um hospital psiquiátrico, entendeu? Outra coisa muito importante, é assim, depressão, ela pode ser também de nível ambiental, ou seja, eu perdi um ente querido. Hoje, infelizmente, muita gente está passando por isso. Então, assim, alguma coisa te levou a sentir depressão. Alguma coisa fora de você, alguma coisa externa. Terminei o casamento, fui demitido. Então, quer dizer, isso te proporcionou um tipo de depressão. Então, eu chamaria isso de depressão ambiental. Que ainda assim, ela pode ser de nível leve, moderado, não sei. Mas o início dela pode ter sido ambiental. Motivação, né? Ela tem uma motivação. Você sabe por que você está assim. Isso, né? exato. E eu queria te perguntar, existe o sintoma também da apatia, né? Nas diversas depressões, né? Existe. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não estou triste, não estou alegre, eu ouço muito isso dos meus pacientes. Nada, eu não sei o que eu gosto, nada, não gosto de nada, não vejo graça em nada, não quero nada. Isso. Então tem também esse estado apático, né? Tem. Eles fazem parte. Na verdade, assim, cada uma dessas depressões, ela vai constar tudo isso. Só que, às vezes, em frequência maior ou menor. Se for uma depressão leve, vai constar, porém, num nível muito pequeno, aparentemente pouco, entendeu? Isso muito porque você afetou o seu sistema límbico, ou seja, seu sistema das emoções. Então a pessoa ela começa a não tocar, ela blindou, ela cristalizou, então ela pouco toca. As drogas elas influenciam diretamente nisso, porque elas blindam. Então o sujeito ele perde a taxa de crítica, ele passa a fazer as coisas que nem poucas pessoas entendem. Poxa, mas por que de repente começou a furtar? É uma pessoa que não recebeu esse tipo de educação, não precisava chegar a esse ponto. Eu sei, mas pelo nível de drogadição, por exemplo, a pessoa ela bloqueia o sistema límbico de uma tal maneira que as emoções elas não sentem. Muita gente até acredita que isso é quase que uma psicopatia, né? Não chega a isso, não chega. Mas é muito próximo. A ideia é mais ou menos essa sim, você entendeu? Então, e aí, quando... a pessoa que cristaliza o sistema límbico, é claro que ela não vai ter contato com as emoções. Isso vai acontecer sim. Tá? E aí o que acontece? Só para eu terminar rapidinho. Falar da emoção. Tá, rapidinho da explicação da depressão. Do tipo, também que as pessoas entendam da endógena. Ou seja, quando, porventura, você tem um pai ou uma mãe, o avô ou a avó que já sofreram por esse estado depressivo, você vai receber isso no seu código genético. Isso vai estar presente no seu DNA. Então você vai ter essa predisposição. Com esse tipo de depressão endógena, ou seja, você já nasceu com ela, sazonalmente, no intervalo que vai variar de pessoa para pessoa, mais possivelmente você vai a cada 6 meses, 1 ano talvez, apresentar um tipo de depressão leve. Ou seja, está tudo muito bem na sua vida e você não consegue identificar por que você teve tão down, né? Por que você caiu tanto aí de produção. Porque você muito possivelmente já tenha isso presente dentro de você e de tempos em tempos vai surgir. Justamente uma terapia é que vai te ajudar a identificar. Porque o profissional vai levar a entender se isso, por exemplo, identificar se é um tipo de depressão leve, se é sazonal, se é um tipo de depressão endógena, como eu falei, ou até mesmo, em último caso, só faltou citar essa, orgânica, que é aquela que, também muito por conta do uso da substância, ela leva o sujeito até a depressão, ou seja, foi ela. Quer um exemplo? Maconha. Os usuários de maconha, eles não se percebem, principalmente no início da drogadição. Mas é muito comum o efeito do THC, né, provocar isso. Ele quebra muitas sinapses e neurotransmissores. Então o sujeito, ele fica no estado primeiro de apatia, como você bem citou anteriormente, se isola, começa a ter uma série de brancos, ou seja, esquecimentos,
E depois, isso tudo já está construindo para um tipo de depressão, que é qual? Orgânica, que é interna. Que o fator dele ter colocado droga química para dentro vai levá-lo a ter esse tipo de comorbidade, entendeu? Então isso acontece muito. E aí, só para falar, quando você estava falando da psicopatia da ausência de emoções, gente, a ausência de que emoções? Todas, além da culpa, né? Então, a pessoa, quando ela vai assaltar alguma coisa, ela não sente culpa, né? Porque aquelas emoções todas ali, elas estão bloqueadas. E aí, acho que para responder a pergunta do Berg, né, doutor Léo, é um combo de coisas, né? Então, você tem que... Não dá para... eu diria, não posso dizer isso, né? Mas é muito mais difícil você tentar... abandonar uma substância sozinho, né? É muito mais difícil. Não, totalmente. A gente orienta, inclusive, que assim, não tentem fazer isso em casa. Sozinho não tem como. Porque é muito difícil. Você precisa de um pool de ajudas, né? Você precisa estar cercado de uma rede de proteções. Como eu estou tratando isso como uma doença do tipo biológica, psicológica e social, então você precisa de uma frente que te ajude nisso tudo. Então, até respondendo a pergunta do Berg, seria mais ou menos isso, né? A gente tem que reunir todas essas condições, pedir para que a pessoa pratique o evite, ou seja, não entre em contato com aquilo que te machuca. Desde assim, uma música que te deixa para baixo, amigos que não te favoreçam, lugares que te façam lembrar situações ruins, entendeu? Evite, saia fora, não fique próximo disso. Estenda as mãos para que pessoas próximas aí, pessoas que com certeza te amam, te querem o bem, possam te ajudar, porque a pessoa que está passando por esse estado, que muito provavelmente está no quadro comórbido, ela não enxerga o tamanho da própria doença. Não tem como, porque ela está tão abraçada com o seu problema, que é só quem está de fora que vai poder enxergar melhor. Por isso que eu acabo sempre incentivando, né, um profissional estar junto para poder indicar, para poder orientar. E por que eu digo profissional? Porque às vezes até uma família, ela é contaminada por isso tudo. Porque uma família, ela tem muita boa vontade de ajudar. Mas aí uma pessoa que está aí, acometida pelo uso de uma substância, e aí o familiar, ele é afetado, só que duplamente. Por quê? Porque ele está chocado por aquilo que ele viu, ele não pode usar nenhuma substância para também anestesiar a dor, e ele também pode entrar num quadro comórbido. Então ele provavelmente pode entrar no estado depressivo, entendeu? E aí ele não vai conseguir. Às vezes tem uma fala, um discurso mais de raiva, entendeu? É muito despreparo, mas por uma razão só. Porque quem está falando, quem está conectando primeiro, é a emoção, não é a razão. Você entendeu? Sim, exatamente. Está envolvido, né? Isso. E eu acho importante falar isso, não é falta de força de vontade da pessoa, né? Se você está tentando fazer isso sozinho, não é falta de força de vontade. A gente está tentando mostrar que você tem aspectos químicos no seu cérebro que estão implorando pela substância, né? Se você tem os aspectos ambientais. A gente falou isso na live passada, a droga, né, ela entra para tapar um buraco, para ser uma muleta de alguma coisa, né, Léo? Isso. Quem acaba ficando dependente. Então, não é só o problema do consumo, existe um em volta ali, um torno que está te levando para aquilo. Exatamente. Né? Essa questão social. Exatamente. A questão social. Não só o pedido das pessoas falando, não, vamos lá, você é bobo se não usar, mas as próprias demandas da pessoa, não conseguir lidar com determinados ambientes, situações, né, as próprias aí, né, dificuldades da pessoa. Sim. Então, a substância, ela entra só como uma muleta. Então, simplesmente tirar a muleta, a pessoa vai cair. Isso. Né? Então, tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Correto. Medicamentos, perfeito. Terapia e exercício físico, né, Léo? Exercício físico ajuda pra caramba, né? Pois é, nossa, demais. Porque, assim, tudo que é a droga, ela eliminou neurologicamente, o exercício físico, ele vai recompor. Claro que, infelizmente, algumas partes são extremamente danosas, extremamente. Mas o exercício físico, ele vai ajudar em muito. Para mim, particularmente, a melhor indicação é essa. É o melhor remédio de cada um, por estado de recuperação. Porque vai aumentar a endorfina, a noradrenalina, entendeu? Uma série de resultados vai ser positiva a partir da questão hormonal, neurológica. Então isso ajuda demais, sabe? E eu queria até para ver... Gera motivação. Gera motivação. E até interessante porque algumas pessoas me pediram para falar sobre também a questão que tem a ver com isso. Só que com uma outra família de droga, com uma outra família de substância, que no caso é a cocaína, por exemplo. Por quê?
ela é muito, muito consumida, né? Principalmente aqui no nosso cenário brasileiro, ela é uma das mais consumidas. E ela, infelizmente, assim, apresenta muitos estados de comorbidade. Eu acho que o primeiro que dá pra gente relacionar aí, qual que é? É uma questão da pessoa ser induzida pela substância até um quadro alucinatório. Seria mais ou menos como? Tá. Enquanto ela está usando, enquanto ela está sob efeito da droga, ela imagina que está sendo perseguida, ela imagina que está sendo gravada, ela entra nesses quadros alucinatórios, entendeu? É comum, muitos pacientes meus, infelizmente, assim, ou está consumindo na rua e acha que alguém está perseguindo, ou também já tive pacientes que, pelo fato de morar em prédio, tá na sacada, achou que alguém estava chegando, o que ele fez? Se jogou, entendeu? Sob o efeito induzido da cocaína. Tá, esse é um quadro alucinatório. Isso é esquizofrenia? Não. Provavelmente ainda não. Só que pode se tornar? Sim, pode se tornar, que também é muito comum. A esquizofrenia, ela chega já num outro estágio. É muito comum, eu vou citar a principal aí, que eu acho que todo mundo já ouviu sobre ela, que é o tipo de esquizofrenia paranoide. É aquela que o sujeito pode ter, então, algum tipo de alucinação, que é ou auditiva ou visual, ou delírio persecutório. Como que seria isso? A alucinação auditiva é quando parece que ela está ouvindo vozes e está recebendo ordens. Então a pessoa geralmente cheira cocaína, está lá com o crack, isso acontece bastante comum com essa família de drogas. Então assim, ouve ordens, vai lá e mata tal sujeito, vai lá e percorre a distância que for. Eu falo isso porque eu também tive um paciente que se deslocou do Paraná até São Paulo andando, caminhando, porque segundo ele estava ouvindo Jesus conversar com ele, entendeu? E essa era a ideia, que ele viesse então caminhando para cá. E foi o que ele fez. Então ele entrou já num quadro alucinatório, entendeu? Aí já saiu do quadro de paranoia mesmo para entrar nesse quadro alucinatório do tipo auditivo. O visual é quando a pessoa começa a ver coisas. Então, ela está enxergando, ela está vendo situações, né, onde isso não acontece. E o delírio persecutório é quando a pessoa, né, como bem o nome diz, ela está achando que está sendo perseguida. Pode ser, infelizmente acontece muito, o homem está usando, está cheirando cocaína, então ele acha que tem um amante lá na casa junto com a esposa. Então ele levanta a cama, levanta o sofá, ele abre aqui, vai. E há muitos episódios de violência, óbvio. Aí que está o problema, né, que muita gente tem a dúvida. Mas e aí, já é uma doença instalada? Isso tem cura? Como é que é? Também, muito de cada um. Mas, possivelmente, ou pelo menos a grande maioria dos casos, infelizmente não tem cura. A gente tem que tratar da esquizofrenia e a gente tem que tratar da dependência, da comorbidade e da morbidade, entendeu? Então, se você quiser saber de todas as drogas, qual que se destaca mais nesses quadros todos, não estou falando a pior, né? Mas aqui aparentemente se destaca mais é o quadro alucinatório do uso de cocaína e também, por exemplo, uma que eu vejo muito, que é muito comum hoje em dia, chá de ayahuasca. Eu sei que eu vou te perguntar. tem muitas pessoas, até na minha página mesmo, que são extremamente defensores do chá de ayahuasca, até por uma questão religiosa. É que eu sou da linha mais radical do não, entendeu? Mas ele provoca alucinações, que podem ser temporárias ou permanentes. A gente nunca sabe. Tem gente que fez o uso uma única vez e que se tornou com esse quadro permanente. Tem pessoas que usaram 2, 3 e não. A gente nunca sabe, mas a grande maioria dos casos que eu já tratei, que não foram poucos, foram, né, problemáticas permanentes. E que aí depende também do grau, porque a esquizofrenia também ela vai ter graus, ela pode ser muito profunda ou muito leve, no caso, que aí a medicação ela vai ajudar e muito, tá? E ela ajuda, assim, a pessoa a conseguir, mas às vezes não volta, né, Léo? Às vezes a pessoa não consegue recuperar a vida que ela tinha. Ela vai conseguir deixar ela um pouco mais organizada, né? Assim, não tão... A esquizofrenia é um estado em que a pessoa vê a vida tudo fragmentado, né? Ela tá tudo... Sim. A gente, né, falando psicanaliticamente, a gente entende o esquizofrênico tem essa capacidade de ver o todo. Então, ele vê pequenas partezinhas e aí ele não consegue lidar, né? Perfeito. Então, para o pessoal entender aqui, não é certeza que a medicação vai conseguir restabelecer aquela pessoa para o estado inicial, né? Ela pode ficar ali no meio termo ou não, né? Exatamente. A gente, infelizmente, assim, o grande maior número é de pessoas que não conseguem, que a medicação não vai provocar essa cura.
E eu até queria chamar a atenção, eu sei que está pintando aí muitas perguntas, a gente já responde, eu sei que o tempo também é curto, mas só uma última análise Tá aqui no... sobre Uhum. essa questão. O que me chama muita atenção também em quadros comórbidos foi logo quando eu iniciei a carreira, eu estava no meu primeiro estágio, né? Isso há 20 anos atrás. E eu fui trabalhar num hospital psiquiátrico que ficava não tão longe, mas da USP, né? Para quem não é de São Paulo, mas eu acredito que, né? Muitos aí já sabem como que é a USP, enfim, é o nosso principal centro de estudos aqui do Brasil. E muitos estudantes, quando iniciam lá a carreira, eles vão passar por uma série, né, daqueles famosos pedágios, enfim. E era muito comum, bem anteriormente, fazerem uso misturado de uma série de substâncias. Então, misturava o álcool com outras tantas substâncias, principalmente alucinógenas. E o que acontecia? Eu comecei a estudar e a tratar muitos desses estudantes que tiveram esse quadro comprometido, entendeu? Porque na época do pedágio lá, o que eles estavam fazendo? Bebendo e misturando com algumas drogas, principalmente alucinógenas, um êxtase talvez, enfim. E aí, o quadro comórbido foi tão severo que apresentou um tipo de esquizofrenia hebefrênica que o sujeito achava que, por exemplo, a cabeça estava se descolando do pescoço, que os membros, né? Então os braços também estavam saindo. E é triste, porque imagina você chegava para uma família e apresentar esse diagnóstico, ou seja, o sujeito já estava lá uma semana, 2 semanas, e aí você tinha que falar, olha, infelizmente para um pai, para uma mãe, que ele não tinha mais reversão nenhuma, que a gente fez todas as tentativas possíveis. Ou seja, uma mente tão brilhante que tinha acabado de passar numa universidade pública, né, tão importante, não poderia daqui para frente não só não frequentar as aulas, entendeu? Mas também não ia poder mais reunir uma família, não ia poder casar, ter filhos, entendeu? Ali existiu um tipo de comorbidade do mais grau exagerado possível, que é o quê? A gente chama de morte vegetativa. Então, essa morte vegetativa não acontece, Ivan, só dentro do hospital, ela acontece fora. Então, o que acontece? O sujeito ele perdeu completamente suas práticas sociais, ele já não consegue mais, como eu acabei de citar, trabalhar, se relacionar, enfim. Então, é muito triste. Todas as drogas vão levar a uma comorbidade. A gente só não sabe qual exatamente para qual pessoa, mas tomem cuidado. E aí, tem a pergunta aqui do Berg, ele está falando, né? Existe também a situação de você achar que todos estão invadindo sua casa, ou que estão armando contra, né? Você fica desconfiada, você entra nesse estado paranoico, né? E aí cada um vai construir ali uma realidade paralela em cima daquilo que vive. Então, se a pessoa é casada, vai achar que, né, que a esposa tem um amante, né? Então, ela vai construindo ali esse delírio persecutório em cima da realidade que a pessoa vive. Né? Exatamente, exatamente. A análise é justamente essa. A pessoa ela acaba entrando nesse quadro aí paranoico, né? E é doloroso demais. Apesar do efeito da cocaína não ser tão demorado assim, mas ela vai criando um lastro de imaginações na cabeça da pessoa. Então, até ela sair desse pequeno surto que ela tá e entender a realidade, pensa que ela já foi afetada e pensa que quem ouviu tudo isso, quem estava próximo, também vai se assustar. Isso vai ficar uma marca gigantesca, né? Então é terrível, terrível. E é isso, né? Ela sai da sociedade, gente. Ela fica incapaz de se relacionar, de construir uma família. A gente fala assim, a pessoa fritou o cérebro, né, Léo? Assim, no termo popular, é isso. Pegou um fio, é como se tivesse pegado um fio e queimou. E esse fio é incapaz de conectar, né? Então a pessoa... Perfeito. Isso daí são... exatamente. Tecnicamente falando, são conexões neuronais muito mal feitas. Entendeu? Então, assim, explicando de uma forma no dito popular, é como se fossem realmente fios desencapados, né? Neurologicamente falando, em que a pessoa ela vai ter até, inclusive, principalmente, crises de agressividade. Então, é muito danoso, é muito preocupante, é demais. E você usou um termo muito interessante, porque os próprios usuários, eles classificam isso. Por exemplo, então, quem pratica o uso de drogas alucinógenas, eles dizem que o cérebro está derretendo, ou que está fritando. Por quê? Porque, de fato, você está consumindo, por exemplo, um ácido, né? Que é uma droga, o ácido. Então, imagina que se aquela droga ela foi mergulhada num ácido e você consome e ela te alucina, é a mesma coisa que você está fazendo com o seu cérebro. Você está colocando ele dentro de um ácido. Se a gente imagina que isso numa pele vai queimar, agora, o que dirá então nos nossos órgãos internos, né? No nosso cérebro. Então, é muito danoso. Agora, a cocaína, por exemplo... Por que também isso acaba acontecendo? Explicando até de um jeito técnico, porém fácil de saber.
Eu acho que a grande maioria Uhum. já ouviu aquele termo, né? Dar um tiro, que seria cheirar Uhum. a cocaína, fazer a carreira. É, não. É. E não é isso. Na verdade, a origem desse dito popular acontece por uma informação técnica. Por quê? Porque ela provoca fendas no cérebro. Então, se você pegar o Uhum. cérebro de quem é um usuário de cocaína, o que acontece? Ele cria rastros como se fossem marcas de tiro, como se tivessem levado tiros. Ah, Então, não é o tiro buraco. fisicamente que você vê lá de uma carreira que foi feita. Não. É porque quem usa cocaína provoca como se fossem buracos de tiros no cérebro. Ah, Então, olha só, imagina se isso acontece no cérebro, o que a gente pode esperar, né, daí para frente? tá. Claro que muitos conseguem se reabilitar e não é porque esse buraco é consertado, não é porque fecha, não é isso. É porque, claro, que sobrou uma grande massa que ainda está protegida e o Uhum. sujeito continua tendo uma vida social legal. Mas é que eu nunca sei quando que Mas isso vai afeta. acontecer. Afeta. Então, tá vendo como os quadros comórbidos, quando a gente não utiliza uma simples palavra, não fala assim, é só uma comorbidade, não, mas quando a gente coloca esse exemplo mais físico, você vê o quanto que isso é danoso para o corpo, é demais, isso é feio até quando você olha um corpo assim, sabe? E o quanto é difícil sair, né? Porque aí você vai, então, esbarrando em várias coisas. Não é só parar. Ah, eu paro a hora que eu quiser. Ah, é só... Não é só parar, né? O negócio é que você vai sendo enredado ali num novelo de doenças e o negócio vai escalando. Aí tem mais um comentário aqui, né? Quando não se está sob o efeito da substância, é possível ver desconfiado de tudo, De de todos, todos. né? Né, essa pergunta aí é bem interessante, viu? Porque é o seguinte, o que que acontece? Normalmente, aquilo que eu falei, tudo começa no estágio onde a droga, ela te induz sob o efeito de você apresentar tudo isso que eu acabei de citar. O problema Uhum, é o seguinte, é quando você tira a droga, você tira o efeito e a pessoa continua persistente no quadro. Então, o que que isso quer dizer? Muito provavelmente você já entrou no quadro de comorbidade. Você está entendendo? sim. Muitas pessoas até Uhum, se enganam quando falam, por exemplo, surto. Ah, eu tive um surto psicótico. Gente, é diferente. Surto psicótico é uma coisa, surto neurótico é outra. Então, tá sim. aí uma coisa. Provavelmente no uso, por indução da substância, você pode sim apresentar qualquer um dos dois tipos de surto, por exemplo. O problema é se ele se torna permanente depois. Aí, com a ajuda, com o auxílio de um profissional, a gente vai identificar. Você está apresentando um surto que é do tipo neurótico ou psicótico, que é quando você já aciona essa comorbidade, você aí sim vai ter uma necessidade extrema de um controle medicamentoso, entendeu? Uhum. Para conseguir, né? O esquizofrênico, eu conheço casos em que a pessoa, por medicação, por ser extremamente disciplinada, conseguiu ali voltar, né? E ficar num limite, tem um limite ali, mas ela tá ok, né? Isso. Mas são poucos casos, né? Dependendo de quão a pessoa foi danificada. Perfeito, exatamente. Varia muito de caso para caso, do grau de profundidade. É só a gente fazer mais ou menos a matemática assim. Uma pessoa que nunca usou uma Uhum, substância química, mas que porventura em algum momento despertou, foi o gatilho, um quadro, seja de uhum, depressão, de esquizofrenia, enfim. Essa pessoa ela vai ter uma chance de reabilitação muito maior comparado àquele que teve isso tudo disparado por conta de uma sim. substância química. Porque eu vou ter que tratar duas partes muito Uhum, delicadas, entendeu? E é química, é química. A gente tem a nossa química interna e tem a química que a gente colocou para dentro. Então, é muito uhum, difícil, sabe? É que os medicamentos, graças a Deus, eles evoluíram muito, né? A ajuda da medicina é imprescindível para tudo isso. Mas ainda é um quadro, né? Esquizofrenia, bipolaridade, outros transtornos associados. O de ansiedade, então, uhum. é um boom muito grande, né? Imagina, Comum. a gente já tem isso comumente por aí. Agora, quando eu associo com uma substância química, essa palavra ela vai fazer parte sempre. Potencializar. Substância química ela tem esse poder, ela potencializa. Que pode ser ansiedade para nós por qualquer motivo, com o uso da substância química, ela vai entrar para um quadro comórbido potencializado. Ela só vai fazer piorar, Potencializado. entendeu? E é isso. Acho que tem uma frase super interessante, né, que fala do bêbado, né? Assim, tudo que o bêbado pensou bêbado, né? Não, tudo que o bêbado fez, falou bêbado, foi pensado sóbrio. Né? E é isso. Então, o que tem dentro de você, as drogas, elas vão potencializar. Então, se você tem uma tendência, até geneticamente, porque tua família tem parentes depressivos, parentes esquizofrênicos, nem
olha para a droga, nem chega perto, porque a chance de você ter é muito grande, Exato. né? De você ter o gene, né? Então, Aham. isso é genético, né? Van, É isso que passado. você acabou de citar é uma coisa muito importante de explicar, que é assim, algumas pessoas elas realmente vão herdar essa genética. Elas vão ter uma vida toda aí em que elas podem, de repente, não apresentar sintoma nenhum, ter uma vida sociável Sim. super dentro do comum. O que a gente não quer realmente, que eu acho que vale muito esse aviso que você acabou de dar, é ter a mistura, ter Uhum. o experimento de qualquer substância, porque ela pode ser apenas o gatilho. E a partir do momento que esse gatilho é Gatilho. disparado, não tem como voltar Não tem como. atrás. Ah, fiz uso poucas vezes, fiz uso uma vez. Já pode ser o suficiente para nunca mais você poder voltar a uma vida mais tranquila e dentro dessa Normal. comum que nós temos aqui, entendeu? É. Então, é isso, gente. Infelizmente, não tem como descobrir sem experimentar. Então, é melhor não experimentar. É uma roleta russa, né? Você pode dar um tiro e não ter bala, e você pode dar um tiro e ter a bala, né? Exatamente. Então, Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente tem que tomar todos os cuidados aí possíveis para nunca chegar a um experimento desse que pode ser uma viagem sem volta. em volta. E aí, para finalizar, então, o que fazer com as comorbidades é sempre a dobradinha, psiquiatra, né, acompanhamento terapêutico, psicólogo, psicanalista. Não faça em casa, sozinho, né, Léo? Isso. Apoio também para a família, a gente reforçou muito isso, a família também precisa de apoio, também é muito difícil, né? Você tem aquela estatística, né, de que uma pessoa dependente, ela afeta quantos mesmo? Em média 7. 7 pessoas, né, no entorno que também vão ser afetadas, também pode ter crise de ansiedade, de depressão, Isso. por ver a situação, por sofrer junto com a pessoa. Né? Então, a dependência química realmente é bem, bem complicada. Né? Exatamente. E, As pessoas então, o Berg está falando uma viagem sem sem volta. volta. Assim, é realmente um tratamento muito delicado. Você chamou atenção para isso, Van, até queria orientar bem as Uhum. pessoas o seguinte: como a gente está falando de algo tão complexo, tão difícil, eu oriento muito, muito, muito as pessoas para que busquem uma ajuda de pessoas especialistas, entendeu? Por Sim. que que eu estou falando isso? É comum chegarem até meu consultório as pessoas que têm um quadro mórbido, comórbido, né, com muitas doenças, só que passa por, às vezes, profissionais não muito qualificados e que acabam apresentando uma miscelânea muito grande Uhum. sobre o que pode ser. E aí o que acontece? Não adianta. Ou você apresenta um diagnóstico correto, coerente, ou a pessoa ela vai fazer 1000 tratamentos Uhum. diferentes e nenhum deles vai resolver. Sabe um tipo de tratamento Tá. muito legal que apareceu de pergunta agora, nesse instante? Foi sobre Ah, é. a ibogaína. A Uh, ibogaína, realmente, assim, ela foi muito conduzida para um tipo de tratamento para a pessoa parar com a compulsão da droga. Eu vou repetir, né? Ao uhum. longo de todos esses meus anos de carreira, não, eu vi muitos pacientes meus fazerem 1 milhão de tentativas com isso, com essa substância que é a ibogaína, né? Só que nenhum deles teve um caso de efetividade, ou seja, que tomou e conseguiu permanecer um tempo limpo. Não, não tem, não tem. É, já estudei bastante, já li muito sobre. Existem muitas clínicas aí afora que estão fazendo esse tipo de tratamento, só que assim, resultado da Uhum. prática, infelizmente é zero. Eu queria muito que surgisse logo algum tipo, né, de medicamento que ajudasse, né, a pessoa a tirar a compulsão, parar com o uso da substância. E melhor, que não chegasse nem a ter comorbidade. Só que Uhum. assim, é muito difícil. Ainda não apareceu nada, 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 nada. Por isso que a gente é um tanto É. repetitivo, um tanto chato com isso, mas falar, procurem não experimentar, procurem não chegar perto, sabe? Tem algumas pessoas É. participando, inclusive aqui da nossa live, o Tato, É o tato, né? que eu adoro esse sujeito, e são pessoas aí que lutaram bastante, que conheceram bem a forma aí de um tratamento super efetivo, entendeu? Que é através do Uhum. diálogo, é o contato com o profissional, entendeu? Sem muitos segredos, sabe? Você só precisa, como eu te falei, estar de encontro com um profissional especializado para poder te orientar a tudo isso, entendeu? É Uhum. isso, não existe muita mágica ou outras substâncias que vão te ajudar, não. É o desse trabalho. A gente está quase terminando aqui, porque o Instagram vai cortar a gente. Então, Léo, falta 20 segundos. Eu agradeço o pessoal. Kátia, essa conversa vai longe do coaching. A gente pode conversar depois, fazer uma live.
Então, agradeço, Léo, com você a palavra. Gente, rapidinho, né? Já vai acabar os nossos últimos segundos. Agradecer demais a todos vocês aí pela participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar via direct aí para mim, tá bom?